exclusiva porque o Balanço Geral mostra com exclusividade um caso que desafiou as autoridades policiais e a justiça. O empresário que forjou a própria morte para escapar de um processo de estupro em Balneário Camboriú. Afinal, como ele conseguiu agir? Como é que ele foi descoberto? Quais eram os planos dele? Veja aqui na reportagem de Grace Ciezemel. Um empresário de 53 anos, bem-sucedido, com comércio nas cidades de Balneário Camboriú e Camboriú. É assim que a polícia descreve Marcelo de Oliveira Dana. É a mesma impressão que ele passa para quem o conhece de vista, como os vizinhos que encontram ele no elevador, na academia do prédio ou ainda no salão de festas. O que não passava pela cabeça de ninguém é que ele estava morto. Tudo começou quando o nome do Marcelo apareceu de forma inesperada em uma investigação da primeira delegacia de polícia de Itajaí, ainda no ano passado. Até então, a polícia nem sabia que ele respondia um processo por estupro de vulnerável em Balneário Camboriú. Mas no momento em que o homem consegue um documento de identidade no nome de outra pessoa, o radar da polícia acende. A informação inicial era de uma pessoa já conhecida no meio da polícia por participação em diversos outros crimes. Na ocasião, a gente sequer sabia desse processo de estupro, tá? De estupro de vulnerável. E nós deixamos a coisa correr, simplesmente para saber até onde isso vai. Até quando essa falsificação vai influenciar na nossa investigação. A ousadia de Marcelo fica clara quando ele obtém o documento fraudulento de identificação. A polícia não sabe como, mas ele conseguiu uma certidão de nascimento de um catarinense nascido em 1978, que morreu ainda criança. Acontece que esse óbito não foi registrado no cartório. Marcelo, então, se apropriou dessas informações e foi até o Rio Grande do Sul para emitir uma identidade em nome de Dácio. Sem a presença de foto na certidão e sem as impressões digitais cadastradas no estado gaúcho, os registros não cruzaram com os de Santa Catarina. E assim, a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul foi induzida ao erro e emitiu o novo documento. O empresário se apropriou da identidade de Dácio. Abriu contas em bancos, conseguiu cartões de crédito e, em junho, viajou com um nome falso para o Nordeste. Ao mesmo tempo, ele continuava usando o nome verdadeiro. Inclusive, fez financiamentos de imóveis e seguros de vida. Tudo isso pensando no plano principal. Aqui, essa história mirabolante ganha um novo e assustador capítulo. – 9 de agosto de 2024. O cartório de Camboriú registra a morte de Marcelo, que teria acontecido às 4 horas da tarde, como mostra o documento. Na causa da morte, infarto do miocárdio. No local, Rio do Meio. Na certidão de óbito, diz ainda que Marcelo foi sepultado no cemitério Jardim das Acácias, em Camboriú. Acontece que não há túmulo, não há caixão, não há morto, porque Marcelo está vivo. Bem vivo, por sinal. Segundo a polícia, ele forjou a própria morte para escapar do processo de estupro. Ele conseguiu forjar a assinatura e carimbo de um médico que atestou o óbito dele. O médico não teve participação, a gente já sabe que o médico não teve participação nisso. Ele conseguiu forjar também o sepultamento dele. Estamos investigando, avaliando se a funerária faz parte desse esquema todo ou não. Com isso, ele inseriu a informação do óbito no sistema. No próprio sistema da Polícia Civil de Santa Catarina, ele já constava como uma pessoa em óbito. Há ainda suspeita que ele tenha forjado uma ida do SAMU até a residência. Com a certidão de óbito em mãos, Marcelo burlou todos os sistemas de identificação de Santa Catarina e conseguiu fazer com que os processos criminais em que é acusado de estupro de vulnerável
fossem interrompidos. Além de se livrar de uma acusação, Marcelo ainda teria tentado obter lucro por meio dos seguros que fez, onde as cláusulas previam a quitação das dívidas em caso de morte. O empresário estava convicto que o plano daria certo e só esperava a finalização total do processo e das fraudes bancárias para fugir para o Nordeste de acordo com a investigação. Mas graças ao trabalho rápido e integrado das polícias civil e federal, o plano caiu por água abaixo. Nós estamos aqui no bairro Meia Praia, em Itapema, em frente ao prédio em que o Marcelo estava morando há alguns meses. O apartamento em que ele se escondia fica no 3º andar e, segundo a polícia, era de um amigo dele. O edifício é de alto padrão e tem apartamentos que custam cerca de R$1,5 milhão, além de estar localizado a poucos metros da praia. Isso mostra que Marcelo levava uma vida confortável e luxuosa. Ele também circulava livremente por todas as partes do prédio e frequentava o comércio local. Aqui, ele se apresentava como Dácio e ninguém imaginava o que estava por trás dessa história toda. No dia 19 de novembro, a polícia montou um cerco no prédio e Marcelo foi preso. No local foram apreendidos celulares, computador, documentos, cartões de crédito e 2 veículos. Os materiais serão analisados pela polícia, que segue com a investigação. Marcelo foi encaminhado ao presídio da Canhanduba, em Itajaí, e permanece à disposição da justiça. Agora ele responde pelo crime de estupro, pela morte forjada e outros crimes. Porque ele já demonstrou ali uma certa... a índole dele, a inclinação dele em se esquivar da justiça e usar qualquer tipo de meio disponível para frustrar a ação da polícia, a ação do Poder Judiciário. O advogado de defesa de Marcelo alega que ele forjou a própria morte por conta de ameaças que vinha sofrendo. Ele afirma que não sabia que o cliente estava vivo e que, inclusive, essa tornozeleira eletrônica foi entregue a ele por familiares de Marcelo no dia em que recebeu o atestado de óbito do cliente. O suspeito usava o dispositivo porque respondia por crime de receptação. Você acreditou que ele estava morto? Claro, senão não teria juntado. Eu pesquisei antes, né? Eu olhei, tanto quanto eu, como promotor e como a juíza. Passou por várias instâncias para chegar à conclusão de arquivamento. É porque a certidão era uma certidão original, né? Ela não era falsa. Todas essas pessoas foram enganadas pelo teu cliente? Teoricamente, sim. Tecnicamente, sim. Ele falou que estava sendo ameaçado e por isso que ele forjou a própria morte. De acordo com a polícia, outras pessoas podem estar envolvidas, o que tende a agravar a situação. O delegado não descarta a participação de empresas, órgãos e instituições públicas que podem ter auxiliado o investigado nas falsificações. São muitas peças de um quebra-cabeça que, aos poucos, vai sendo revelado pelos policiais. E abre precedentes. Será que só essa história que aconteceu aqui na nossa região, no nosso estado? Grande reportagem. Parabéns, viu? Grace Ciezemel, imagens Júlio Portes e edição de Emerson Brum. Grande reportagem exibida aqui na tela do Balanço Geral da NDTV. Vamos falar agora de